tertúlia. Em 2011, sábado. O verbete é o 1831, 4 páginas, 44 logias e 14 máximos. O tema é reacesso neosináptico. A especialidade é a lucidologia, a definologia. O reacesso neosináptico é o ato efeito de a consciência lúcida homo-mulher intermissivista recuperar os cons magnos da intermissividade, ou seja, as paraneosinapses do curso intermissivo pré-ressomático, formando deste modo neosinapses evoluídas a fim de executar com proficiência a autoprogramação existencial. A retomada do nível autopensênico do cursista intermissivo, a reivinculação à paraforma holopensênica do período lúcido pré-ressomático, a inclinação à verponogenia decorrente dos genopensênes intermissivos, a recuperação dos cons magnos, os acessos gratuitos à holoteca do CAEC, os facilitadores de acesso às neoverpons na Cognópolis, as pessoas, as ideias e as situações, despertando as recordações da intermissão pré-ressomática. O EV cosmoético na condição de senha de acesso ímpar às realidades extrafísicas. A alta abnegação discreta, silenciosa, intrafísica e parapsíquica das práticas diárias policármicas da TENEPS. O acesso irrestrito às bagagens cognitivas das amizades raríssimas. Eu li apenas uma parte aqui do que nós temos como argumento aí na fatuística. Agora, na acabativa, nós temos a remissiologia, que nós destacamos 5 itens dos 15 verbetes. Abordagem bioenergética, abordagem extrafísica, abordagem máxima, para contato e rede interativa de verpons. Frase enfática. O reacesso neosináptico, mais cedo ou mais tarde, alcança a consciência intermissivista homo-mulher quando dedicada à consecução satisfatória da autoprogramação existencial. O reacesso neosináptico, o neosináptico eficaz, já chegou até você? Desde quando? Agora, perguntas. Ontem o senhor mencionou sobre o ataque paraterapêutico, quando surgiu o consciência revoltado, o senhor exteriorizou a energia e ela ficou sedada. O que de fato aconteceu? Encapsulamento? Retirou as energias dela? De que maneira? O processo, antes de mais nada, é encapsulamento com a energia de bicho, de animal que a gente tem. Isso mexe na consciência porque ela tem ânsia desse tipo de energia. Pela lógica, seria possível fazer o mesmo com consciência? Sim, depende, tudo é do gabarito, da competência, do alto desempenho de quem está trabalhando com as energias e na interassistencialidade, como assistente. Então, um assaltante ou sequestrador em ação, seria possível fazer adormecer ou enfraquecer com alguma espécie de técnica com isso, evitando a possível tragédia? Sim. Funcionaria com doentes mentais em crise? O senhor já viu algo parecido? É possível comentar algo? Eu sempre conto aqui o caso da moça de 17 anos que veio de Goiás e que ela pegou 9 soldados e fazia assim, ó, quando o mega assediador estava dominando o corpo dela. Ela era uma moça bonitinha, franzisa, morena, clara, cabelo preto, grande, muito magra. Ela pegava assim, ó, o soldado e atirava longe. Agora, não vem me perguntar como é que é isso, que tudo é um processo de ectoplasmia do mega assediador. Agora, veja, era o efeito Hulk. A menina, todo mundo tinha medo de chegar perto dela. Eu vi 9 soldados que ela tirou para o lado. Agora, o que se passa? Nessa hora, eu já trabalhava com os processos de desassédio, sabia o nome dela, chamei o nome exato para ela tomar conta do corpo e fui me dirigindo para ela assim, ó, falando. Na mesma hora, ela amoleceu, aí eu tive que pegar, nós levamos para assisti-la depois. Então, o processo todo é de energia
com a força presencial de quem faz o desassédio ou exorcismo. Isso tudo é possível, seja com pessoas, seja com consciência, seja com quem for. O problema todo é de competência. Sofri um acidente de motocicleta no sábado passado, fui lançado da moto com muita força no chão e tive forte impacto na coxa esquerda e na cabeça, lesionando levemente o pescoço, mas minha recuperação foi muito rápida, surpreendente. Isso se deve ao estado vibracional que faço todos os dias? Nos 3 dias após o acidente, fazia EV, mas não sentia muito bem as energias. O que se deve a isso? Tenho 33 anos e nunca tive recuperação rápida, quando lesionado. Mas agora foi surpreendente. Estou até jogando futebol, estou me sentindo o máximo. Escuta, o mais importante, você não falou nada. Para com esse negócio dessa moto, isso aí vai te matar. Isso aí você não entendeu nada do conteúdo. Isso aí deve ser consciência, estão ajudando você como assistente para chamar a atenção, um alerta para você deixar isso aí. Porque seu caminho é ter acidente de percurso mais sério. Abra o olho. Isso é um aviso. É o sino que está batendo, é a campainha que está gritando. Olha aqui, ó, acorda. Isso aí é como diz o americano. Vão bater na sua cabeça e perguntar, anybody home? Tem alguém aí dentro? Raciocina, o essencial você não viu, o prioritário, que é o processo da moto. Agora, melhor ele falar aqui, tenho 33 anos, nunca tive recuperação rápida quando lesionado, mas agora foi surpreendente, estou até jogando futebol, daqui a pouco ele vai pegar a asa delta. Pega a asa delta, você vai morrer mais depressa. Agora, ó, lembre-se, é o corpo que morre. Você vai continuar do mesmo jeito, é uma frustração danada. Cuidado com isso. A pessoa que passa a comer demasiado, pensar muito em sexo e ficar vivendo em função do prazer do corpo, pode estar sendo vítima de algum assédio extrafísico ou mesmo intrafísico. Olha, a primeira coisa que você esqueceu aí é autoassédio. É outra pessoa isso aqui, tá? O problema é autoassédio. Essa pessoa está com autoassédio. Quando tem o autoassédio, ela evoca o heteroassédio. Os assediadores vêm em cima. Os urubus estão em torno da pessoa. É só ela se predispor, que a carniça aí atrai, eles vêm na hora. Abre o olho. Agora a outra. Sou psiquiatra e quando sobra um tempo entre 2 pacientes, tento mobilizar energias no meu consultório. Alguns pacientes me geram pulsação na nuca, às vezes agradável, porém às vezes me incomoda. Isso seria assédio ou sinalética do amparador? Isso seria meu ou do paciente? O que fazer nesse caso? Tanto pode ser uma coisa quanto outra. Agora, quando é da nuca desse jeito, sempre tem assédio no meio. Abre o olho. De que maneira nós, intermissivistas, podemos ter a retomada do nível autopensênico de cursista intermissível, reinvinculando assim a forma holopensênica do período nosso de maior lucidez, que é a pensionologia, 5ª e 6ª. Olha, nós precisamos de dedicar as técnicas que nós hoje estamos explicando na enciclopédia da Conscienciologia. Pega as técnicas e vê aquelas que são mais adaptáveis à sua vida, às suas necessidades e também ao seu processo de personalidade. Olha bem o seu perfil, como é que se adapta a essas técnicas. Agora, na parafatologia, página 28, 10ª linha, poderia nos ampliar o acesso irrestrito às bagagens cognitivas das amizades raríssimas? O problema é a gente ver quais são as amizades que a gente tem e dar valor para aquilo que tem valor. Ou seja, qual é a averbação daquelas pessoas, das nossas amizades? O que elas têm como exemplo? Quais são as consciências cobaias que vale a pena a gente seguir? Isso é importantíssimo a gente ver. O problema é por aí. Essas coisas não tem milagre. O processo é a gente fazer força para levar a coisa adiante. Outra, estou como o interesse de fazer o curso de projeciologia. Estou com o interesse de fazer o curso de projeciologia, o CIP. Conversei com alguém que já fez e me disse que quando terminou o curso e prosseguiu com as projeções em casa, sem auxílio de amparadores, sua casa foi infestada por consciência baratosférica. Muito bom. Isso aí mostra que a pessoa tinha assédio. Isso aí foi a crise de crescimento. Isso é muito positivo. Nós não reclamamos disso, não. Essas projeções tornaram-se perigosas e aterrorizantes. Sim, mostra que o cara estava na beira do abismo.
pode-se ter levado a baratosfera de maneira inconsciente ou sempre é causada pelas... Não. Ele descobriu que tinha baratosfera em casa, ela já existia antes. E outra coisa, estava quieta, dominando a vida dele, fazendo o que bem entendesse, etc. Tal. Abra o olho. O CIP foi ótimo, alertou a pessoa. É igualzinho o caso da motoca aí que a pessoa está acontecendo. Teletertuliano, abra o olho. Há muito alerta todo dia. As consciências estão tentando ajudar a gente. Abra o olho. Se você é intermissivista, vê se isso não é um alerta. Olha a campainha. Tom! Desperta, acorda. Anybody home? Tem alguém aí dentro? Agora veja, todos eles esquecem do processo prioritário, que alguém está chamando a atenção e eles não viram. Não é incrível o negócio? A pessoa pensa só no superficial, ela não aprofunda. Todos vocês aí que não têm prioridade, que não descobriram a condição de alerta, eu quero lembrar uma técnica da conscienciologia que se chama 5 horas de reflexão. Pode falar. Professor, uma das tertúlias, o senhor mencionou que na próxima vida o nosso foco seria menos egocêntrico, mais focado nos grupos. Não sei se eu compreendi bem, não sei se seria por aí. Isso seria... Contato como? O senhor mencionou, em alguma das tertúlias, que na próxima vida o nosso objetivo seria mais de grupo, mais do social. Não, você vai saindo cada vez mais do seu egão. A pessoa começa a sair do egão quando ela arranja o duplista ou a duplista, da dupla evolutiva. Então ela começa a sair. Agora, depois de ali, uma consciência só. Depois disso, tem 2, 3, 10, 100, 1000, 1 milhão de consciências. Ela vai estendendo. Então, primeiro, ela faz uma pinguela para arranjar alguém. Depois, ela faz uma pontezinha. Depois, ela devassa. Não tem mais parede, não tem janela, não tem porta. É tudo aberto. Então, aí é a mega fraternidade. O que você acha? Está claro? Ficou claro, nesse sentido ficou claro. Com ele é apenas a pinguela, por enquanto. Eu quero ver se juntando vocês, se vão ter 2.000 pessoas já de cara. Por isso que eu falo, o casal 2.000, casal 2 milhões. Não é só casal 20, tem o casal 200, 2.000, 2 milhões. Tá certo? Vocês já estão com cara de casal pelo menos 200. Né? Você está de acordo, amigo, com isso? Tá? Então tá. Aí, já tem gente que já chancela. Já assina, pois é. Já chancela. Vamos ver isso. Valdo, outro dia você falou que depois do primeiro curso intermissivo, há pessoas que podem chegar à desperticidade. Eu queria ver também em relação a esse reacesso neosináptico e outras coisas mais, quando é que a pessoa chega? É lógico que tem que ter uma ficha. Já... Eu penso que uma das coisas melhores para o intermissivista, para começar a conversa, é a TENEPS. Pensa bem na TENEPS. Eu acho que aí vale a pena pensar. Que a TENEPS abre o resto, né? Abre o caminho. Porque você falou que tem muitas pessoas que no primeiro curso intermissivo já tem uma ficha, ela vem com uma ficha menor de assistência principalmente, essa tem condições de alavancar mais. Não, sempre a pessoa é diferente das outras, né? Tem gente mais avançadinha e outras menos avançadas. Tudo depende do que é. Agora, a pessoa que pensa mais nos outros, ela sempre está mais na ponta. A pessoa pensa mais nos outros que eu estou falando de maneira positiva, né? Porque não adianta pensar mal nos outros para assaltar o cara, para roubar o dinheiro dele. E aí é outra coisa. E como esse reacesso neosináptico, ele pode, vamos dizer, alavancar, ajudar a alavancar esse processo? Agora, o que eu vejo, que intensifica mais, de modo geral, as pessoas, uma maneira assim, básica de manifestação, o que a gente vê é a TENEPS. A TENEPS realmente faz isso. A gente tem que pensar nessa história. TENEPS. É que você tem colocado já várias vezes que a TENEPS é um... Não, porque a TENEPS todo dia acaba desenvolvendo o processo parapsíquico, né? Isso é importante. Então,
das coisas todas que nós estamos falando aqui, para atingir esse desiderato, essa finalidade, esse objetivo, eu acho que a TENEPS é o mais prático, mais objetivo. E que outra coisa? É o que, de início, mostra mais efeito para a pessoa e também que não exige tanto da pessoa. Uma pessoa que reclama da TENEPS, não viu nada ainda, né? E a TENEPS é muito simples. Não há exigência de nada. Você veja, até as muletas são dispensadas, o processo todo, tudo é dentro de uma condição tão curial, tão assim, quase que silvestre, né? De tão natural, espontânea. O povo ainda tem gente que reclama disso, né? Por ser todo dia, vocês não viram aqui um dia desse, a pessoa está reclamando. Mas assim, você colocou também várias vezes que qualquer pessoa aqui com curso intermissivo pode chegar à desperticidade nessa vida. Pode, depende dela. Ela tem tudo na mão. E outra coisa, já sofreu muitas advertências, né? Tudo quanto é recomendação, ela já recebeu. Se não quer, porque não quer mesmo. Uma pessoa que é intermissivista, chega aqui, você viu pelo jeitão dela, ela reconheceu o que é, e ela não faz nada, essa aí tem que deixar para lá, porque ela está com algum problema muito sério de egão. O egão dela não dá, tem que pensar. Porque tudo que você pensar já recebeu, em matéria principalmente do objetivo, que é a advertência, aquilo que é importante. Como é que fica? O que você queria? Entender que o senhor falou que a TENEPS é natural e é espontânea. E eu queria entender essa... É espontânea pelo seguinte, é a própria pessoa, quem está observando é só o amparador. Se ela prossegue direitinho e ela é sincera, ela tem autocrítica, ela não tem autocorrupção, ela vai longe em pouco tempo. Então, os processos, por exemplo, de energia, de parapsiquismo, eles vão ser incrementados de uma maneira impressionante, mais do que a maioria das outras técnicas que tem por aí. Então, se pensarmos nisso, como é que fica? Vale a pena pensar. Agora, que é simples é pelo seguinte, o que uma pessoa precisa fisicamente para fazer a TENEPS? É só arranjar um lugar. Lugar a maioria da pessoa tem. Uma pessoa pode praticar a TENEPS até no quarto dela. Então, não tem nada que possa reclamar. Entende? Quando a pessoa começa a reclamar da TENEPS, está danada. Ela não entendeu nada. Então, essa é subnitrato de pó de traque. Sabe como é que é? O espontâneo seria, então, porque pela própria... Se ela agir direito na TENEPS, ela vai indo naturalmente, espontaneamente... Não tem saída. O fim é aquele. Sim, entendi. O fim é objetivo, é prático, produtivo, vale a pena. Ele está dentro da evolução, é o prioritário, é assistencial. É engraçado, por exemplo, ninguém vai fazer a TENEPS para melhorar a moda do dia, qualquer coisa, a crista da onda. Não, ele está fazendo assistência. Não tem outra desculpa, não se exige mais nada. Entende? Outra coisa, não há exigência, rigor de nada, né, na TENEPS. Que é a pessoa que faz, ninguém sabe o que ela está fazendo. Ou é o amparador que está vendo, ou senão os assediadores dela, se ela está de olho. Então, a TENEPS é muito séria, para se pensar. Professor, sim? Aqui na letra B. Pois não. Para otimizar melhor o trabalho da TENEPS, como que deve ser o quarto, a cor, que facilita? Olha, para otimizar tudo é o seguinte, se você vai arranjar o quarto, você está falando, é o quarto de dormir ou o quarto da TENEPS? Um quarto próprio para a TENEPS. Então, da TENEPS é o seguinte, tudo simples, tudo branco, um local que você possa escurecer totalmente e um local que você possa ficar em repouso, seja sentado, recostado ou deitado. Isso é que é o ideal. Quer dizer, um móvel para isso é o mais importante lá dentro.
Agora, outra coisa, no calor tropical do Brasil, às vezes é bom ter ar-condicionado. E esse ar-condicionado não deve ir direto na pessoa que está lá na poltrona que ela estiver ou qualquer coisa. Tem que ser indireto, que é o ideal. Então tem que colocar de lado alguma coisa nesse sentido. O ar-condicionado é importantíssimo, porque com calor muito grande não dá muito efeito físico. O calor, ele inibe o processo da ectoplasmia. Às vezes é importante isso. Ar-condicionado, pensa bem nisso. Agora, o mais é limpeza. O ideal é que esse quarto tenha uma janela, de vez em quando abrir, limpar, melhorar o ambiente. Entende como é que é? Agora, o mais, não tem mais nada. É consciência, amparador e assistidos. Obrigado. Professor. Por isso que eu falo que TENEPS é uma coisa simples, não é coisa difícil. Sim. Eu reparei que nesse verbete, isso faz muita referência a Verpon, muita. Ele praticamente... Referência a quê? A Verpon. Ah, sim. A Verpon, verponologia, A Verpon, pelo seguinte, tudo que vem do curso intermissivo tem verdade relativa de ponta. Aqui nessa vida nossa de bicho... E através da Verpon é que vai acelerar a mudança do planeta, né? Não, você olha só na remissiologia quantas vezes tem o processo de Verpon. Sim. Defesa da Verpon, efeito da Verpon, neo-ideia, neo-Verpon, rede interativa de Verpon, verdade prioritária e verponologia. São 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer, a metade aí está falando em Verpon. É quase uma remissiologia da Verpon, né? Para quem quiser. Eu vi também na hominologia, o senhor fala no homo verponarista, no homo verponólogos. E assim por diante. E aqui na antagonismologia, o senhor falou do antagonismo Verpon vivenciada, Verpon teórica. Como é que a gente pode ter uma Verpon teórica e não é o que é o primeiro estágio antes de vivenciar? A Verpon teórica é o seguinte: você já sabe tudo sobre o FIEX. Isso é uma teórica. É a sua Verpon que a gente escuta, mas a gente não vivencia, isso? Não, a Verpon do outro. A sua Verpon sobre o FIEX, ela é totalmente teórica. A sua, o que você acha? É a vivência do senhor para a nós. A minha já tem alguma prática. Já estou mais teático um pouquinho. O senhor diria que esse ano a gente vai ter o congresso, né, da verponologia. O senhor diria que o congresso é uma ferramenta para esse reacesso neossináptico? Eu é que dei ideia para fazer o congresso, aquele primeiro que houve. Falei muito com o Antônio, o povo todo. Tudo para chamar a atenção sobre o processo da verdade relativa de ponta, que não tem nada absoluto, nada definitivo, tudo é de ponta. Então aí é importante chamar a atenção dessa verdade relativa para todo mundo. Agora, a pessoa chega aqui, ela vê que nós temos um monte de ideias e, inclusive, um monte de ideias novas. Ela tem que ver que isso tudo é relativo, que ela tem que examinar, entender o que se passa, não querer fazer desconto nem negocinho na história com uma turma nova, a maioria que chega aqui, porque tudo está, vamos dizer, viciado com o processo do gercismo do Brasil, tirar vantagem em tudo. Então, na mesma hora, você quer fazer uma... Né? Não, mas vamos dar um descontozinho aí, a situação toda. E não adianta isso, é a pessoa consigo mesma. O problema é dela. Outra coisa, todo mundo que fala desse jeito, ou que é isso, a gente tem que lembrar do princípio da descrença. Tem que lembrar, esqueça da gente, pense em você. Você que tem que fazer a sua experiência, vira. Você tem que se virar, ver como é que você faz. Então, a verdade relativa de ponta depende do nível teático de assimilação da consciência. Entende? Depende dela. Agora, uma coisa só que eu falo, isso eu vivo falando esses anos todos aí, desde que eu comecei a falar em Verpon, que a coisa mais séria que tem é que isso tudo evolui. A Verpon, ela não para, ela evolui, ela caminha, ela se expande, ela se desenvolve, há uma progressão, há uma evolução, há uma expansão do processo, de algum modo. Por quê? Devido às ramificações. O problema do espraiamento. Aquilo pega outras áreas, então aquilo cria
as verponzinhas. Sim. Você está entendendo? Pequenininha. São os filhotes. São os dividendos da verdade relativa de ponto. Eu já escrevi tudo também sobre isso. É por isso que a gente precisa botar um foco, pensar sobre isso. Senão a gente pode até ter a verpon e não perceber. Sobre verpon, tem dezenas de verbetes hoje. É só olhar. Agora, não deve olhar só o processo da palavra verpon. Tem que ver como eu estou falando aqui, por exemplo. Olha, verdade prioritária, neo-ideia. Isso tudo é o caminho da verpon. Eu vi aqui o acesso individual permanente à central extrafísica da verdade. Pois é. Na parafatologia. É onde chega. O senhor fez uma enumeração aqui de acesso. A central extrafísica da verdade seria o nicho da verpon. Onde a gente para nós. Quer dizer, o curso intermissivo é um representante da. Sempre é bom a gente lembrar-me daquelas técnicas nossas superficiais, essas que começam no parapsiquismo. Então, EV, agora depois tem Euforim, depois tem Primener, depois tem Cipriene, depois vem a coisa mais avançada, que é o processo dos amparadores te ajudar com a situação toda e faz o extrapolacionismo parapsíquico. Então, isso tudo aí é o caminho da verpon. Agora, quais são as portas abertas para as verpons ou para as verdades relativas de ponta básicas, fundamentais da conscienciologia? A TENEPS, a experimentação, o uso do estado vibracional, tudo isso é uma porta aberta para a verpon, cedo ou tarde. Agora, uma pessoa que estuda mais, uma pessoa que usa laptop, uma pessoa que gosta da leiturofilia, quer dizer, a leiturologia da história, essa pessoa, ela está mais no caminho da verpon. Agora, as verpons, elas realmente, vamos dizer, potencializam o extrapolacionismo. Então, se a pessoa começar a pensar mais, melhora. Então, isso que eu estava falando aí, dando aí a recomendação, a reflexão de 5 horas. Pega aí uma palavra, ou uma expressão, ou um princípio, um conceito, algum fundamento que a pessoa queira desenvolver, que ela não entendeu bem, e pensa naquilo durante 5 horas. Agora, o que a pessoa pode pensar em 5 horas? Se ela começar a fazer associação de ideias com tudo que tem na vida dela, com aquela ideia, isso ajuda. Tudo que aparece, ela coloca aquela ideia junto. Tudo junto. Foi assim que eu ensinei um monte de gente a fazer o processo da imersão na projeciologia. Então, tudo que a pessoa vê, ela coloca a projeção no meio. Então, por exemplo, chegou o carro, a roda do carro e a projeção. O que tem isso que ver? Aparentemente não tem nada que ver, ela que tem que arranjar as conexões. Então, na verdade relativa de ponta, a pessoa pode fazer isso em qualquer ideia, que acaba aparecendo a verdade relativa de ponta. Aquela nuance que ela não viu, uma frincha, entende? Uma coisinha à toa, simples, que passou despercebido. Quer dizer que aqui o verbete é reacesso neosináptico. Então, uma dedicação nossa, por exemplo, na reflexão, que a gente estaria realmente... E outra coisa, todo intermissivista tem mais predisposição para a heurística do que uma pessoa comum. Por quê? Ele foi, vamos dizer, aluído, foi sacudido de todo jeito na intervenção com ideia nova. Então, ele tem essa predisposição para verpon. São vocês. No intermissivo... Então, por exemplo, aqui, isso aqui nada mais é do que um fulcro, um ninho, uma nascente, um olho, do jeito que tem olho d'água, seria um olho de inventores, de descobridores, de pesquisadores, de heuristas. Você está entendendo? Tudo depende da pessoa. Mas a maioria aqui tem predisposição para isso. Primeira coisa, por que vocês têm predisposição para isso? Devido à neofilia. 90% dos intermissivistas são mais neofílicos do que a média. A neofobia é o primeiro impacto que a pessoa recebe no curso intermissivo. Então a pessoa vai ver, então ela não quer nem tocar naquele assunto, que ela fica com vergonha dela mesma. A hora que,
Eu dava conta disso, que bobagem, enorme e tal. Entende? Então, essa neofilia muda a situação toda. E aqui, ó, é muita gente preparada para isso. Então... O nosso amigo ali, ó, o Luiz, é um bom exemplo dessa história. Ele chegou lá, não lia nada, lia muito pouco, aquele negócio todo. Só fazia Kung Fu e não sei o quê e tal. E outra coisa, está cheio de cicatriz o corpo dele. Eu examinei o cara. Não adianta fugir, porque essa cicatriz tem cicatriz dele que não tem nem jeito de consertar. Não é verdade, não é? Tudo por causa do processo. Então eu falei com ele, não, você tem uma capacidade enorme de energia. Agora está canalizado para o lado errado, você está usando só o corpo. Que tal usar o que tem dentro do corpo? O que tem dentro do corpo quer dizer atrás da testa. Aí ele começou a usar. Na mesma hora ele chegou no paradoxo. Olha só o livro dele quando saiu sobre o paradoxo. Como é que o cara foi longe? Ali tem resposta, tem ideia relativa de ponta avançada. Você acha então que o cosmograma, no caso, ajudou o Luiz, ajuda qualquer um de nós? Ajudou muito, mas não foi isso não. O que ajudava mais a ele era às 10 horas, lá em casa. 8 da manhã, não é isso? Às 6, 8 da noite, não era assim? Quantas vezes na semana? Quer dizer que ele teve um curso intermissivo a mais do que a gente, agora, né? o melhor da história. O João Aurélio, irmão dele, falou assim, não, meu irmão eu já joguei a toalha, não dá. Se você tem paciência, toma conta dele para a gente. Isso é o João Aurélio me falando. Entende? Porque eu conhecia bem já o João, com as coisas todas. Aí ele chegou lá, cheio de energia. Vocês já viram como é que ele é, né? E não era mais assim ainda. Assim, ó, calma. Vamos usar a sua energia para consertar as coisas. Então, cosmograma é uma boa coisa. Mexer com livro, mexer com revista, mexer com recorte, mexer com jornal, mexer com os periódicos. Então, carrega daqui, leva para ali, tira daqui, leva para lá. O homem era bom nisso, até hoje ele é bom. Tanto que ele é super rápido. Sim. Faz isso em pouco tempo. Agora, então vocês vejam, ele é um exemplo dessa história. Vamos ver. Quando é que vai sair seu livro? Vai ser esse ano, né? Já está na hora, né? Está na bica, né? Aqui, ó, você que sabe alguma coisa lá da Editários, como é que está? Está bem encaminhado, tá? É 2011 que chama. Mas então, você entendeu aí? Sim. No intermissivo, então, a gente teve mais acesso a essa Central Extrafísica da Verdade também. Você, de vez em quando, tem trabalhado com o Luiz, não tem? Bastante tempo. Pois é, o consensograma, lá, o cosmograma e etc. Tal, tudo junto, né? Ele foi meu professor de cosmograma. É meu professor de cosmograma. Você já deve ter visto como é que o homem é. Então, veja ele como um exemplo dessa história. Outra coisa, conversa com ele, vê o nível de verponogenia que ele está. Eu não sei atualmente. Faz lá um exame desse cara. Vou fazer uma entrevista com ele. Vira do avesso. Ele é bom nessa história. Ele amadureceu muito nos últimos tempos. Recebeu alguns esbregos da história. Lá do Kung Fu para cá, ele teve uma porção de esbregue. Mas parece que acertou a cabeça. Colocou a cabeça em cima do pescoço. Esbregue é bom, né, professor? Entende? Então, o senhor falou aí que estudar a TENEPS, a UFIEX, né, pensar sobre isso, que isso abre a caminho da Verpom mais rápido. Então, o senhor acha que, por exemplo, quem está escrevendo, né, quer escrever um artigo para o Congresso, está escrevendo sobre TENEPS, sobre essa questão, sobre a interassistencialidade, o senhor acha que é mais frutífero do que outros veios? Olha, sempre ajuda, né? Agora, precisa de ver o gabarito da pessoa, qual é o perfil que ela tem, a predisposição que ela tem dentro do momento evolutivo, como é que ela se sente, para ver onde é que ela funciona mais, ou o que é dela que pode dar mais efeito, maiores resultados. Mas é por aí. Então tem que ver o trafor da pessoa também, né? Tem. Os talentos que ela já tem, é por aí que agora, uma coisa que eu queria falar, eu estou falando muito do Luiz. Você sabe, eu nasci e tem a marca aqui do meu negócio, por causa da rachar a minha cabeça. Né? Agora, isso foi bom para mim, que eu comecei a estudar mais, amadureci mais depressa. Agora, o Luiz, mais tarde, ele passou por isso também. Você já olhou na cabeça dele? Ele também tem marca na cabeça. Né? Tem marca, e grande, mas não foi de parto, não. Foi de nascimento. Não, o parto dele foi outro.
Foi o parto para sair do Kung Fu e entrar na mental. Mas examina a hora a cabeça dele. Você tem que pedir para ela baixar, porque você sabe, você é baixinha, senão não dá. Eu sou baixinha, né? Só se eu botar ele sentado, eu em pé, né? Mas examina que você vai ver. Aquilo também foi uma chamada para ele. Alguma coisa aconteceu. Por que é que ele apareceu lá em casa? Não, eu quero trabalhar, quero vir aqui. Né? Eu falei assim, então vamos ver isso, como é que é. E ele sério. Permissivo, né, professor? Agora, do povo todo que frequentava lá em casa, o Luiz era o mais dedicado. Agora, não estou brincando, não. Ele às vezes trabalhava, por exemplo, principalmente nas quinta-feiras, 10 horas em seguida na minha biblioteca com o material todo que a gente tinha. Não, ele fala para a gente. 10 horas, você lembra disso, né? A gente dava até comida para ele. De vez em quando, porque ele ficava meio amarelo lá, a gente arranjava comida. Ele sempre fala para nós do Cosmograma que esse negócio da gente trabalhar 2 horas e parar, que isso não é o ideal. Isso não resolve. O ideal é sentar e... Ele aprendeu, porque o caso lá nosso era assim, era 10 horas em seguida. E outra coisa, ele nem via o tempo passar, a verdade era essa, ele nem via. Porque ficava tão envolvido nas coisas que não dava. Mas é difícil. Agora, ele aprendeu muito em pouco tempo, né? Por causa do processo da concentração. Ele fez uma imersão no processo. Agora, quando ele deslanchou mesmo com o Cosmograma, sai de baixo. Por isso que eu falo, ele aproveitou mais as coisas lá em casa do que a maioria dos que frequentaram lá comigo. Ele era mais dedicado. Agora, no holociclo, a gente não tem um ambiente propício para trabalhar 10 horas seguidas. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer em casa. Tem ambiente, sim. Porque o processo todo é o processo de você se articular com o povo todo que está lá. É que não fica 10 horas seguidas aberto. Mas fica, é só você chegar, fala com a Cristiane, explica por quê, quem é que vai tomar pedir conta. Para ficar. O problema todo é o caso do jeito que era lá em casa. Como é que lá em casa, trabalhando comigo, a gente não ficava lá chaleirando, fazendo sala para o Luiz. Ami, não é? Você lembra disso? Tem voluntário que já me pediu para ficar lá na hora do almoço e fica. De 8 da manhã até 6 horas da tarde. Tá, e o próprio Luiz já fez isso várias vezes, né, Luiz? Luiz me pediu, a gente combinou e ficou lá o dia inteiro. Você lembra da época que eu passava lá no Holociclo? Às vezes passava a semana inteira, não só 10 horas, praticamente o dia inteiro. E eu ia para lá às 6 da manhã. Sim, então é só uma questão da gente se articular. Você sabe que eu entrei no Holociclo muitas vezes às 4 horas da manhã, né? E ficava, né? O povo chegava lá para as 8, opa, como é que vai? Não, acabei de chegar e tal. Às vezes eu fazia 4 horas que eu estava trabalhando lá dentro. Agora, por quê? Eu fazia o trabalho lá que hoje eu faço no meu escritório, né? Eu desloquei uma opção de coisa para poder trabalhar, né? Mais sério. Muitas vezes a gente fica com pena, né? A tertúlia está rolando e eu estou aqui embaixo pesquisando. Sei, mas vocês têm que ver. Tem que examinar e ver o prioritário. Aí é que entra o processo da prioridade. Pensa bem. Uma outra coisa, eu falei que ser desperto, ele sempre acorda às 4 horas da manhã, né? Vocês lembram? Eu falava isso no Rio, o povo tudo ria, etc. Tal. Criava um problemão danado. Está entendendo? Agora aqui, minha namorada pertence à religião neopagã chamada Wicca, religião influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa Ocidental que afirma a existência do poder sobre... Olha, o Wicca é dos mais brabos em matéria de magia que existe. Abra o olho com isso. Eu também já havia participado, mas abandonei em virtude da inclinação para a autopesquisa. Minhas atitudes cosmoéticas e universalistas são desapreciadas por minha namorada, que julga tudo isso bobagem. Ela acha que devemos não governar os instintos do corpo com a consciência e que o espírito não é mais evoluído que a matéria. Essa eu vou te contar, hein? Que tal você fazer um monumento de burrice para ela, de ignorância? Coloca lá na porta da casa dela. Entramos frequentemente em choque por causa disso. Pode me aconselhar de maneira a proceder? Olha, eu, se fosse comigo, meu negócio é faca no peito, fratura exposta, soco na cara. Então eu ia chegar e fazer um ultimato. Você tem 5 minutos para decidir a retirar tudo que você pensa dessa bobagem sua. Porque senão você vai ser vegetal. Tchau para você.
Quer dizer, em 5 minutos ela tem que decidir se fica comigo ou se vai embora, ou se eu fico com ela ou se eu vou embora. O problema é esse. Agora, gente, vocês viram bem o que ele está falando? Essa é terrível. Agora, veja, isso é coisa da Wicca. A Wicca é aquele processo da iniciação que eu estou aqui com você. Você incorpora no meu corpo, eu incorporo no seu, e nós vamos conversar. Isso é o máximo que eles tentam conseguir arrumar. Você sabe, se tiver gente muito evoluída, consegue. Mas lá, como o negócio é muito fechado, só fica a ideia, porque é muito difícil de chegar num nível desse. É preciso de haver muita exteriorização de energia, muito domínio do processo da descoincidência, muita projeção, entender muito o processo da psicofonia para chegar nisso. Então a Wicca é justamente isso, mas ela cria essas ideias mesmo. Olha só, vamos entender bem, que julga, ela acha que devemos não governar os instintos do corpo com a consciência, e que o espírito não é mais evoluído que a matéria. Então veja, o processo todo é material dela. Agora, essa é terrível, hein? Há muito tempo que eu não vejo gente nesse nível aqui, que chegou perto da gente para falar uma coisa dessa. Agora, o Wicca, tudo é possível. É muita bobagem que tem. Eu já atendi gente disso aí, de tudo quanto é jeito, bem perturbada, bem alterada. De modo, companheiro, que o caso é esse, tá? Eu desejo bastante inspiração para você. Eu recentemente me posicionei para ajudar na IC de parapsiquismo em função de ter percebido algumas sincronicidades e por afinidade com o trabalho do professor Mário. Entretanto, essa semana me surgiu a oportunidade de trabalho fora de Foz. Nada concreto ainda, mas iriam me ajudar com uma preocupação minha, que é o pé de meia. Essas oportunidades de trabalho seriam importantes para calçar-me financeiramente. Mas me perguntam, poderia ser casca de banana para afastar-me de algo mais assistencial? Meu raciocínio está correto? Olha, quem é que enriquece as pessoas de uma hora para outra? Adivinha quem? Pensa nisso. Uma pessoa da IAC me comentou que Darwin tinha ressomado no Brasil e que estudava direito. Me pareceu fascinante, pois ele provocou uma revolução científica. Não seria mais lógico que ele voltasse a trabalhar em biologia, talvez desde o paradigma consciencial? Escuta, tem uma coisa que você esqueceu. O Darwin era juiz de paz. Pensa nisso. Qualquer coisa, você é de Madrid. Apareça por aqui que a gente vai conversar da boca para o ouvido. Não é isso? Aqui eu acho que é mais fácil, não é isso? De Madrid a Foz. Não é muito longe. É só escorregar lá de cima para cá. Não é isso? Devido ao grande uso do subcérebro abdominal, do consumo de álcool, de fumo, atos anticosmoéticos, uso de drogas psiquiátricas e vida centrada no umbigão, podemos comentar que 90% da população está condenada à transmigração ou a ir a lugares baratosféricos extrafísicos, sim ou não? Não. Primeira coisa é o seguinte, 99% que ele está querendo, esse aqui não está querendo nada. Vai mudar todo mundo, aí acaba com a Terra. Vão ficar aqui só as baratas, as aranhas e as traças. A Terra vai ficar entregue às traças, né? Agora, ó, o problema todo é o seguinte, se você for falar que há lugares baratosféricos extrafísicos, sim, aí nós estamos, só com isso nós estamos de acordo. Que muita gente vem de lá e muita gente vai voltar para lá também é outra coisa também séria. Mas a Terra está passando pela reurbanização, então isso tudo pode mudar, né? Estou me preparando para iniciar a docência da Conscienciologia IPC Florianópolis. Percebo que isso possibilita um novo patamar evolutivo e assistencial em termos de maturidade. Tenho percebido também contrafluxos e receios quanto a alguns trafados que estou trabalhando. Que orientação o senhor dá para eu conseguir levar essa meta adiante, superar as dificuldades do intrafísico e estar mais em ressonância com a PROEX nessa empreitada? Olha, a primeira coisa que eu digo é estado vibracional. Depois veja as prioridades do que você está fazendo. Se a coisa piorar, você aumenta a sua assistência aos outros. Com isso, você vai abrir mais seu caminho mais depressa. Estado vibracional,
olhe a prioridade que você está fazendo. Se piorar a situação, aumente a sua interassistencialidade. As suas terturas diárias não poderiam ser entendidas, de certa maneira, também ao modo da TENEPS? Mas olha, é a TENEPS de pobre, né? E outra coisa, não é bem a TENEPS, porque aqui, ó, tem muita gente. TENEPS é só uma pessoa, não pode ter nem cachorro, nem gato lá dentro. Agora aqui não, a gente permite, se vocês quiserem trazer um cachorrinho de vez em quando, para fazer a gente deixa. Isso depende do que é. Aqui nós não somos aquele síndico que não deixa entrar bicho nenhum, não. Se nós deixamos entrar o Arlindário, o Loche, o Adélio e outros mais, o João, por que é que nós não podemos deixar entrar tudo quanto é bicho? O zoo todo já está dentro aqui, ó. É um zoológico. Ele mesmo já falou que aqui é um zoológico. Zouzúrlia. Pois é. Por que o efeito benéfico de esperar apenas 15 minutos e ando atrás da outra pessoa corta a cadeia de assistente de percurso? Ela não corta, ela induz o corte, ela dá ideia, a pessoa deu exemplo. Ali vai depender da pessoa de querer fazer alguma coisa ou não. Mas, com respeito a quem cortou o processo, é lógico que aquilo funciona na hora. A pessoa marcou, o outro não foi lá, atrasou com a história. Ele estava com acidente de percurso, alguma coisa aconteceu com ele. O outro não foi afetado por isso, porque com 15 minutos ele despachou a vida dele, foi cuidar das coisas que ele precisava. Então, a primeira coisa é a seguinte, a primeira parte da pessoa que promove o corte dos 15 minutos, aquilo já funciona. Agora, a segunda parte depende da pessoa, se ela levou o exemplo, né, aquela informação, o tapa com a luva de pelica, alguma coisa para casa, se pensou no assunto, que o problema é dela. Agora, às vezes aquilo aconteceu uma vez só, e dentro de uma circunstância que era um contratempo muito grande, que não diz respeito à pessoa. Então, isso aí tudo tem que dar um desconto também, né? Agora, o problema é quando a pessoa, isso acontece mais de uma vez, aí é que fica pior. O senhor pode aprofundar o acesso pleno aos para-recursos interassistenciais? O caso todo é o seguinte, o acesso pleno aos para-recursos interassistenciais. Vocês lá na Apex estão estudando isso aqui profundamente. Então, a primeira coisa, ver quais são as possibilidades e potenciais que a pessoa tem. Você é bom de energia? Você vamos dizer, doador universal da sua energia? Você já sabe, já entende os processos do chakra em você? Como é que você é com o estado vibracional? O que você faz com isso? Você já experimentou, ou já transmitiu, e já fez o arco voltaico crânio chakral? Tudo isso, você começa a ver os para-recursos interassistenciais que você tem. Agora, isso é só para começar. Depois seria bom ver algumas dezenas de parafenômenos de alta expressão que a pessoa tem. Então, isso é seríssimo. Por sinal, falando nesse processo de parafenômeno, eu estava com vontade agora de fazer um verbete para clarear mais, que eu já falei muito em clarividência, clareaudiência, mas eu nunca falei na interlocução, que é aquilo que eu vi falando aqui com respeito, por exemplo, ao tenepsista com o amparador, etc. tal. E outra coisa, na hora que a pessoa vê e ela receber a mensagem da clarividência, que vê os lábios, a leitura labial, etc. tal. Entende? E essa para-interlocução, eu ainda não escrevi ainda, diretamente assim, falando a coisa com pingos e... Vocês acham que vale a pena? Eu acho que vale, né, nessa altura. Na efeitologia, página 28, última linha, os efeitos conscienciométricos da rememoração das recins intermissivistas. Poderia explicar as recins intermissivas? Tem um verbete, né? O problema é esse. Esse verbete não é antigo, não, é dos recentes, mas ele está dentro do CD-ROM, tá? Então tá, olha, é recim intermissiva, olha lá. É só achar no site lá que tem. Isso aí vai clarear bem a situação, porque é isso que ela quer que explique. O planeta do EM se localizava na Via Láctea? Eu não sei. Aqui, ó, cadê o nosso amigo? Ele não está aí hoje? Cadê o Felipe?
Ah, tá lá. Ó, Felipe, tem um cara interessado. Seria bom você guardar o nome dele. É Fabiano Fortunato. Quer dizer, Felipe Piccolo, é tudo dos Fs, tá certo? Fabiano Fortunato. Qualquer coisa, é só olhar o nome aí que você vai saber. Ele é do seu clube, tá certo? Nós estamos criando aqui vários clubes técnicos, né? São as equipes técnicas. Esse aí é um deles. Outra, gostaria de saber se pessoas com deficiências neurológicas, por exemplo, paraplégico, tetraplégico, esclerose, apresentam maior facilidade para a projeção, mesmo que de forma inconsciente, devido à vontade que apresentam de se movimentar. Olha, isso varia muito, mas agora a tendência, de modo geral, é que isso inibe a maioria das pessoas. Agora, a gente vê igual aquela menina que eu escrevo lá, as minhas coisas lá no Projeções da Consciência, que ela, às vezes, ela pode ser até uma oligofrênica, mas ela superou o processo, fora do corpo. Mas isso é exceção. A gente tem que lembrar que isso aqui não é o normal, não. Acabo de separar-me porque minha ex quer ter filho, sim ou sim. Comigo ou não. Eu sou secundário na história. Essa é braba, hein? Isso aqui é a maternagem superior à duplologia. A dupla evolutiva é um processo que tem que ajudar no reacesso neosináptico. A IAC não tem contemplado a ideia de fazer uma espécie de Meetic ou Facebook, páginas de contato organizada, bem controlada para a formação de duplas evolutivas? Ele está perguntando. Seria necessário gente bem qualificada para administrar algo assim? Eu também acho, porque tem um negócio violento aí que chama swing. Lá no Rio, apareceram lá uns casais, que eram 4 casais. Eu falei assim, isso aqui não vai dar, eles não vão ficar no instituto. Todo mundo caiu fora. Começou com esse negócio. Naquela época não tinha o Facebook, nem também os chats, essas coisas todas, não. Mas dissipou, acabou com todos esses caras. Eles sumiram, eu nunca mais vi esses caras, lá do Rio de Janeiro. Eram 4 casais. Mas o que você quer aí, Oloche? Valdo, aqui... Deixa eu só achar. Aqui na Parafatologia, página 28, na penúltima linha, você fala o reconhecimento das paramizades intermissivas. Eu queria saber como a gente pode promover isso, esse reconhecimento das paramizades intermissivas. Penúltima linha da Parafatologia. O reconhecimento das paramizades intermissivas. Como fazer isso? O caso todo aí já é uma coisa, isso aqui já é uma sutileza, né? É um nível mais avançado de sondagem interconsciencial. A pessoa precisa entender um pouco de conscienciologia e o processo da conscienciometria para entrar nisso. Então, por exemplo, o ideal aqui no caso é estudar bem as coisas da consciência, ver como é que são as coisas para reconhecer as pessoas. Então, por exemplo, a leitura da atmosfera, a parapsicosfera, vamos dizer, a holosfera da pessoa é muito importante nesse caso. E começa por aí, né? Mas no caso... Agora, ver, por exemplo, a tendência da pessoa. Do jeito que eu estou falando com o Felipe, para procurar lá esse Fortunato aí. Né? Dá um jeito, vamos ver se ele... Seria tipo uma convergência de interesses? Uma convergência de interesse, no caso deles dois, por exemplo, seria... Não, seria bom o Felipe, por exemplo, conversar com o Domingos, lá do Rio. Domingos, esse povo assim. Todos têm o mesmo interesse. Tem. Denominador comum. Tem aquele perfil com aquela inclinação ou tendência. Isso aí é importante. Essa seria uma forma de reconhecer uma paramizade. Eu tenho procurado encontrar minhas amizades raríssimas, de diversas categorias. Você sabe que eu sou um cara um pouquinho multímodo nessas apreciações. Eu vejo desde gato, cachorro, até pulga, rato, entende? Então, isso aí, você vê de tudo. Mas a amizade raríssima, não necessariamente, ela pode ser uma amizade intermissiva da última intermissão, né? Não necessariamente. Pode, mas não necessariamente. De qualquer maneira, tem uma amizade intrínseca, séria, com profundidade e raiz. De outras. Isso não há dúvida, isso não nasce na hora para outra. Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso aí a gente tem que levantar, né? A consideração, fazer uma abordagem a partir desse item.
É porque pela amizade raríssima até dá para levantar pela definição que você traz. Agora, eu digo mesmo nessa leitura que você disse, da psicosfera e outros fatores, o que seria o fator que dá indicação, poxa, esse aqui possivelmente é um amigo meu da intermissão? Algum processo parapsíquico afim. Alguma coisa que deu afinidade. Uma coisa séria é o seguinte, a pessoa, você está aí, você está lendo. Uma pessoa chega atrás de você e você sente um banho de energia antes dela chegar. Você não viu que ela chegou. Agora, ela está a 2, 3 metros de distância das suas costas. E você recebeu um banho de energia. Agora, vamos supor que isso aconteça 3 vezes. Você não falou nada. Tem alguma coisa. Outra coisa, o banho de energia não fez mal para você. Você se sentiu bem. Então, isso é o mínimo que pode acontecer, que isso aí é aquela sensibilidade impressiva, quer dizer, da impressão que a pessoa tem do processo aqui. Eu estou te falando uma bem simples e outra bem avançada, você está entendendo como é que é? Agora, nesse íntere, entre uma coisa e outra, aí medeiam uma série de ocorrências, fenômenos, manifestações de todo tipo. Aí varia muito. Agora, no caso, por exemplo... outra coisa séria, que nós não podemos esquecer, é o processo basilar da amizade. É a pessoa se sentir bem com a outra. E eu não estou falando coisa de mulher, não. Que a mulher começa a se dar bem, tem uma amizade ali, fica grudada lá, o negócio lá, o troço é isso aí. O negócio é mais do que isso. É mais do que isso. Entende como é que é? O cara que não quer deixar o outro, etc. Então, aí vem almoços, jantares, saídas, observações, sociabilidades. Sociabilidades são manifestações sociais, fazer o social. Isso é inevitável, vai acabar acontecendo. Entende? Agora, aí já vem maior intimidade, vem o processo, por exemplo, dos apelidos, a situação toda, isso e aquilo, faz parte da vida íntima. Então, a intimidade maior, positiva, de alto nível. Eu acho que o processo de amizade é uma das coisas mais sérias que tem. Por exemplo, a minha amiga Dalva, que está aqui, ela dá muito valor à amizade. Todas as coisas dela, ela sempre falou nisso. Entende? É uma das coisas que ela dá muito valor na vida dela. E ela tem autoridade para falar nisso, em tudo que ela já fez até hoje em matéria de assistência. Então, o processo de amizade, ela dá muito valor para isso. Ela olha muitas pessoas por esse lado. Até hoje, ela está me contando, o povo, na idade dela, que ela não dirige mais, não tem carro nem nada. Então, o povo que se oferece, até o operário se oferece para levá-la. Não só precisar de sair, fazer uma compra, ir ao médico, eu vou lá. Ela está me falando. São amizades de operários, de tudo quanto é tipo, que tem na vida dela. É um exemplo dessa história. Então, veja, eu mesmo estava falando com a Hélia, sobre o processo da amizade raríssima. A Hélia já conhecia o verbete, não é isso? Sobre a amizade raríssima. Então, vocês pensam bem como é o problema de amizade. Quantas vezes eu já falei em amizade nesses 9 anos aqui? Já brigamos com essa ideia aqui de tudo quanto é jeito, né? São 9 anos que a gente fala em processo de amizade. Agora, verbete hoje tem um monte deles. Tem os diretos e os indiretos sobre o processo de amizade e conviviologia. É só olhar o processo de conviviologia, sociologia, o benemérito. Amizade de debate, né? Paradoxo de amizade de debate. Processo todo. Não, porque o povo sempre me perguntou: quem é que você tem mais assim? É o fã, como diz lá em inglês, é o fã, não é isso? É o fonde. Você está entendendo? Quem é que você tem? Assim, tem um cara que eu chamo ele de transmentor, que ele transcendeu o processo da condição do mentor, para mim. Ele é um evoluciólogo. Então, foi assim que eu expliquei o negócio desde que eu falei nele a primeira vez. Agora, você também tem com um enumerador, né? Pois é, mas enumerador, mas esse é igual gêmeo, você não fala em gêmeo. Você tem que falar no preceptor. Esse irmão não interessa. O problema é o preceptor. Ainda bem que ele não está ouvindo. Aqui, é o preceptor. O problema é o preceptor aí. No caso, a amizade raríssima, o preceptor é superior ao irmão. Você entendeu, né? A gente tem que examinar bem essas coisas, como é que são.
Mas Agora, vem cá, esse negócio de irmão é um negócio bravo. Você tem que lembrar o seguinte, olha os chifópagos. Como é que o negócio é bravo? Mas esse negócio de fraternidade direta não é fácil. Olha os chifópagos, olha os siameses. Você está entendendo? Agora, a preceptoria e a parapreceptoria muda tudo em matéria de amizade. O nível já é outro. Na questão do transmentor, é a parapreceptoria. Mas como é que você diferencia, por exemplo, no caso, a monja com você e o transmentor? O processo todo é que o transmentor é mais próximo. A gente pode fazer mais piada, etc. Tal. Está entendendo? Você está entendendo? Conversa de homem para homem. Já com a monja já não é assim, né? Eu já tenho uma certa... Uma formalidade. Uma certa, não é bem formalidade, mas um respeito um pouco, né, alterado. Entende? Professor. A gente tem que ver isso. Né? O tal mal e o enumerador estariam para você... de casa. Então estariam no mesmo patamar. A gente xinga, arranja apelido, brinca, põe no lugar. Você está entendendo como é que é? Isso faz mal. Então, ainda mais por exemplo, o M, às vezes, gostava muito do tal mal. Que ficava de igual para igual, como se fosse comigo. Você está entendendo? O M, por exemplo, era a mesma coisa comigo. Então, é de igual para igual. Tinha que ser assim. Agora, a melhor coisa que tem é a hora que o preceptor se transforma em irmão. Não é o irmão que se transforma em preceptor, porque aí ele fica como se fosse por cima da carne seca. É o contrário, é a hora que ele rebaixa para ficar igual ao irmão seu. Entendeu? Aí a situação muda de figura. Melhora para ambos, não é só para o discípulo, não. O preceptor também sai bem, né? É devido ao processo de cima para baixo. É de cima que desceu, não é você que subiu. Esse verbete foi feito baseado nisso. Se o povo entender isso mais, eles às vezes têm dificuldade. Quem é que ia falar aí? Começou? Aqui. Aqui, professor. Sim. Desculpa, não há. Ainda com essa questão da amizade, né? Assim, a partir do momento que você reconhece determinadas amizades, nesse nível intermissivo de amizade raríssima, não só o reacesso a neossinapses, mas também você começa a ter acesso a outras, a uma memória mesmo. Mas não é bem só isso, não. Vamos agora clarear umas coisas aí para ficar mais evidente a coisa. Na hora que você entra no processo da amizade, aquilo é um problema de psicossoma. Está mexendo ali bem embaixo ainda. É um processo ainda underground. É um problema mais de sarjeta. Agora, a hora que começa aquilo se intensifica e começa a dar pequenas rebarbas ou dividendos, os resultados daquilo, em matéria de ideia. Chega num ponto, então, que vem as ideias e a coisa fica um pouco mais séria. Já sai do processo da emoção para um processo de discernimento, da pessoa, por exemplo, já destacar as ideias, priorizar o essencial, ver o fundo daquilo que interessa, o cerne da ideia. Você está entendendo? Nessa hora, então, o que acontece? Aquele que é mais forte já começa a ajudar na terapia do mais fraco. Então, aí esclarece a cabeça, há uma expansão do processo consciencial, a cosmovisão começa a somar. Você está entendendo? Ela começa a borbulhar na vida da pessoa. Então a coisa começa a ficar diferente. A pessoa já não vai olhar o outro só pelo botequim. Ela vai olhar já o outro dentro do escritório de pesquisa, do laboratório de pesquisa, do campo de pesquisa que está fazendo com ele. Aí muda tudo. Entende como é que é? Então, nessa condição,
nesse nível, a hora que atinge esse nível, há muita vantagem e muito resultado positivo para ambos. Agora, dependendo do assunto, um assunto às vezes ajuda mais a A, mas o outro assunto vai ajudar mais o B. O A já domina esse assunto, então ele vai ajudar o B. Você está entendendo? Então, nós temos que ver essa troca, essa permuta de essência, de valores, de potenciais que existem nesses assuntos. Agora, outra coisa séria. Nós estamos falando aqui baseado em processos do curso intermissivo e as paraneosinapses. Vai chegar um ponto, então, que isso vai abarcar o problema daquela pessoa que está entre duas pessoas, tem um que está mais fraco. Então, a hora que começa a mexer naquele que é o fraco, e ele começa a reter, ou acessar, ou aurir a ideia do processo do passado, aquilo começa a expandir a cabeça dele, o micro-universo dele. Há uma expansão. Com isso, ele muda. Então, por exemplo, a autocrítica vai aumentar, o autodesassédio começa a desaparecer, junto com o autodesassédio vai o heteroassédio. Se a pessoa estava numa depressão, já não vai ter mais a depressão, aquilo vai dar uma força. Agora, vai começar a aparecer, então, os problemas. Quais são os problemas? A crise de crescimento. Qual é a crise de crescimento? A primeira delas é o processo da geopolítica. Aí a pessoa mora num lugar, o outro mora no outro. Como é que fica? A situação toda, como é que fica? E o que ajusta isso? Eu não estou falando só de dupla, não. Duas amigas, dois amigos, tudo é isso, sem dupla. Eu não estou falando de dupla evolutiva. Estou falando do processo de entendimento da amizade dentro da convivialidade. A conviviologia. Vocês entenderam isso? Então chega um ponto que aquela pessoa saiu do buraco. Ela então quer ficar perto do outro que tem mais força do que ela. Essa é uma tendência. Então, a parageografia tem que entrar nisso aí. E a geopolítica da pessoa. Como é que fica? Vocês entenderam a lógica de tudo que eu estou falando aqui? O quadro é muito lógico, muito racional. É só ponderar. Agora, veja, eu vejo isso na minha vida há mais de 60 anos. Um monte de casos desse sentido. Mas esse processo que você está falando é que vai constituir no coletivo uma cognópolis, aí entra o atrator ressomático, entra todo esse processo, né? Eu lembro de uma pessoa que eu gostava muito dele. De vez em quando eu estou vendo que agora ele está aparecendo aqui. É o Aldo Gasparetto. É o pai do Gasparetto. É o marido da Zília. Esse cara, ele me viu a primeira vez no movimento espírita, deu uma attachment. Você sabe o que é attachment? Fez um imprinting. É igual o imprinting do pato. Mesma coisa comigo. Então ele ia, por exemplo, e passava assim um dia igual hoje, que era sábado, lá na comunhão, e na hora que nós tínhamos que andar, que tinha uma peregrinação para fazer estudo, leitura de evangelho, assistência aos outros, aquele negócio todo, ele andava comigo para conversar o tempo todo. A gente passava a noite conversando. Agora, veja, ele era fora de série, o Aldo. Agora, eu sentia que tinha uma coisa que não ia continuar aquilo. Ele morreu, moço ainda. Você está entendendo como é que é? Agora, ele era um exemplo disso. Agora, eu estou vendo que de vez em quando eu estou vendo ele aqui. Se eu encontrasse com o Gasparetto ou a Zília, eu ia falar para eles, eu estou vendo. E ele anda preocupado lá com os dois. Porque os dois lá cresceram muito, mas agora, se espremendo o que eles estão fazendo, podia ser coisa melhor. O Aldo já viu isso fora do corpo. O Aldo tinha uma cabeça muito grande, de administração, de uma opção de coisa, fora de série, homem. Entende? Agora, você veja, eu conheci bem ele, quando o Gasparetto, o filho, era pequenininho, tudo. Eu vi isso tudo crescer, o irmão e tal, todo mundo. Você falou... Então, eu estou dando só um exemplo aqui da situação. Você falou, eu senti um banho aqui na hora que você falou dele. O Aldo está muito bem. Ele está fazendo o curso intermissivo agora, ele falou. Eu já ouvi aqui umas 3 ou 4 vezes aqui, nas nossas coisas. Então, hoje, a hora que eu cheguei, eu vi que ele estava por aqui. Então, ele é dos caras que vem aqui, sabe? Da Interlúdio.
ele entra no meio desse povo. Agora, eu quero ver se aqueles que eram conhecidos da gente, tinha uns médicos de São Paulo, gente muito boa, sabe como é que é? Inclusive tinha aquele, o Vale, eu não sei se você lembra do doutor Vale, aquele médico de São Paulo, espírita, Vale, o nome dele era Vale, escreveu livro, defendeu uma opção de coisa, esse também era muito bom. O pai do Gaspareto, você lembra dele, o Aldo Gaspareto? Lá em Uberaba? Esse você lembra, né? Ela lembra. Esse aí é da época dela, lá das coisas. Agora, o Vale também é um grande cara. Esse eu estou de olho nele também, que ele é dos meus amigos. Tinha um outro também, que era um bioquímico de Belo Horizonte. Esse eu nunca mais vi. Ele também é fora de série. É do povo do passado da gente. Hoje, como eu tenho uma visão maior do passado, eu abri mais o buraco para ver lá no fundo, então eu já sei bem essas personalidades. Que a gente teve assim, abertura ampla, né? Mas hoje eu tenho uma visão maior. Então eu não sei se lá se clareou bem o que você perguntou. Né? Pode falar, Luci. Continuando essa linha aí, a respeito de amizade, e vamos falar assim, com o grupo de intermissivistas, o que é que se pode fazer para um reacolhimento de uma amizade que foi quebrada, que foi afastada? Seria no intrafísico ou seria no extrafísico? Não, é fazer imediatamente o mais possível, fazendo concessão. Fazer a concessão. Não espera para amanhã nem nada não, porque essas coisas não ocorrem à toa. Se estão ocorrendo hoje, aqui e agora, no intrafísico, é bom tomar a medida e fazer alguma coisa já imediatamente. Uhum. É a hora, é um jeito, é uma saída. E o melhor procedimento... É abrir mão, é fazer concessão de algum modo para entender a pessoa. De entender. Outra coisa, olha aquele nosso verbete, tem dois deles. Um deles chama sobrepairamento. Sim. O outro é imperturbabilidade. Eu já trouxe os dois aí, não já? Pois é. É a serenidade seria aí. Bom para ajudar. Tá bem. Isso ajuda, indiretamente, a base seria essa. Tá bem, obrigada. É o melhor que tem. Obrigada. Quem sobrepaira o processo fica além daqueles problemas, vamos dizer, de requisições, o processo todo. Já viu mais lá na frente. Então, aquele processo secundário que está aqui fica pequeno em relação com a cosmovisão da pessoa até lá. Então, isso muda tudo. É o processo da monovisão que se amplia para a cosmovisão. Então, é importantíssimo pensar nesse aspecto aí. Isso é muito mais relevante, mais sério. Né? Mas quem é você aí? Fala. Outro dia você falou aqui que já depois do segundo curso intermissivo, a gente vai ter uma visão muito mais clara do processo até do curso intermissivo e da intermissão, que tem a ver com esse reacesso desse verbete. Mas em função do que, é lógico que vai passando, vai melhorando, mas em função do que melhora essa visão aí de... É o problema de ver o prioritário de maneira mais ampla. As pessoas, às vezes, veem a prioridade de uma coisinha só, mas é a hora que ela for ver a prioridade de 20 coisas básicas diferentes. Sai de baixo, ela vai longe. Então, o problema todo é essa, é a visão prioritária ampliada. Muda tudo. Mas, inclusive, na questão de uma rememoração clara até do curso intermissivo. E outra coisa, às vezes não precisa ser uma rememoração clara, ampla, não. Mas uma que seja específica, funcional, que atua dentro daquele momento evolutivo da pessoa. Ela traz subsídios que vão esclarecer a condição da pessoa naquele momento. Ela então começa a dar mais valor para a vida que ela tem, as possibilidades que ela tem. Vocês viram que tem uma pessoa que passou por isso sem saber nada aqui. Isso foi ontem ou anteontem. Alguém que perguntou aqui. Não, porque isso aí mudou a minha vida, do modo de eu pensar,
o modo de raciocinar. A pessoa está encabulada com o processo da conscienciologia. Você lembra? Isso foi ontem ou anteontem. Teve alguém que perguntou isso. Isso é típico, é característico da história. Agora, veja, são esses intermissivistas dorminhocos que nós temos que despertar, dar um jeito, pelo menos bater uma campainha aí para saber que tem gente que está falando disso. Isso pode ajudar. Agora, é gente mesmo, é o sono lá do Kant e do Marcelo, é o dogmático. A maioria é o sono dogmático. Mas não é só o dogmático, esse é um deles, é um tipo de sono. Agora, esse sono a gente está sendo bonzinho, né? Porque eu às vezes falo em coma. Essa alavancagem... O coma ainda é pior ainda. Essa alavancagem da recuperação de combos numa próxima, isso também ele vai estabilizar o processo de cada um para não cometer mais desvios. A tendência da pessoa é cortar os processos das molduras e ficar com as essências. Nessa condição, a prioridade vai ficar cada vez mais centralizada. Então, vai haver um processo muito maior de, vamos dizer, pista principal, mega foco permanente e outras coisas mais. Pense só no mega foco permanente. Se não me engano, você mesmo falou que não vai haver mais possibilidade de desvios assim. Não, pois é, o desvio vai ficando cada vez mais difícil. Agora, chega num ponto que praticamente ele não vai existir mais. Os desvios que vão existir é por alguma insuficiência de conhecimento de Verpont. Entende? Presta atenção. Insuficiência de cognição das verdades relativas de ponto. Porque o negócio está muito novo, a pessoa ainda não se assenhoreou, ela ainda não conseguiu aurir a profundidade daquele conceito. Então aquilo ainda demora, ela quebra a cara, ainda fica hesitante. Então isso é que vai acontecer. Por quê? A tendência da pessoa vai ser errar menos, porque vai chegar num ponto que ela chega no desassédio. Se esse desassédio começa a ficar permanente e total, sai de baixo. A maioria dos problemas todos desaparecem, some. Entende? Então a pessoa vai furar a boca do balão. Né? De que maneira podemos criar e cultivar a amizade raríssima? Que fatores, além da afinidade do trabalho em conjunto, podem potencializar a situação? Seria bom ver o verbete em primeiro lugar, né? Olha bem o verbete com calma, senão não vai não. Eu tenho escrito com calma, tem muita coisa lá para ver. Olha bem, aquilo que você não entender, você volta a perguntar. Sobre o tema amizade, é interessante estudar a reportagem da capa de Super Interessante desse mês. Amizade, por que é impossível ser feliz sozinho? Mostra pequenas pesquisas explicando como a influência mútua entre amigos pode ser forte e muitas vezes maior do que entre casais. Sim, é verdade tudo isso. Agora veja, eu digo que tem um princípio da evolução. Como é que é o princípio da evolução? Ninguém evolui sozinho. Ninguém perde ninguém. O que mais? Tem um monte desse tipo. Quem está falando isso aqui, viu, Arlindo? Adivinha quem? A Estela. Ela que está falando sobre o caso da capa de Super Interessante. Tem analisado um grupo de consciências que ressomaram entre os anos 72, 73, 74 e 75 e estão na conscienciologia. E boa parte deles estão bem envolvidos com os trabalhos em diversas ICs. E têm afinidade com as ideias desse grupo e com elas realizam profissionalmente. Poderia ser um grupo que frequentar o mesmo curso intermissivo? Sim. Agora, e a possibilidade de reconhecermos algumas para-amizades? Sim, também tem, depende de vocês. Comece a examinar as tendências, os focos, as preferências, as predileções, os favoritismos. Olha as tendências, é por aí. E outra coisa, conscienciometria. Né? Nesses reencontros de duas consciências que irão auxiliar a nível evolutivo, sendo elas de sexo diferente, podem elas confundir essa afinidade com amor?
De que maneira agir? Primeiro, lembrar, sexo é uma coisa, afetividade é outra coisa, não é? Discernimento é outra coisa. Coloca cada coisa do seu ponto de vista aí para ver como é que é. Não confunda as coisas. Pois é, seria bom estudar o pré-casal, o casal incompleto e o casal íntimo. A gente tem isso tudo aí, a gente já falou. Tem muita coisa para ser lido. Professor, sim, aqui no A. No A. Página 28, efeitologia, a segunda linha de baixo para cima. Os efeitos praxeológicos da rememoração da para-autobiografia intermissiva. Isso acontece, depende do ritmo de cada um, de que forma isso se dá? E em que momento a gente vai... Isso aqui é os efeitos proexológicos da rememoração da para-autobiografia intermissiva. Ô, Lógico, você quer falar sobre isso? Está mexendo com você aí, ó. Ah, é? Nesse caso aí eu quero ouvir. Aqui, tirou o corpo fora. Então, você veja bem, na rememoração da para-autobiografia intermissiva, a pessoa vai ver qual é a tendência que ela tem hoje, de acordo com as coisas que ela lembra das últimas vidas, que tendência que ela tem hoje. Se essa tendência dela, vamos dizer, realizar essa programação existencial, está de acordo com aquilo. Então, se ela tem lembrança disso, isso uma coisa potencializa a outra, vai dar muita força para ela ampliar ainda mais a dedicação, vamos dizer, aquele alto esforço que ela se dedica ao processo. Então, isso é um fato. São efeitos proexológicos da rememoração. Agora, outra coisa. Nós estamos falando aqui da rememoração e autobiografia intermissiva, que é do período intermissivo. Então, esse é o mais difícil da pessoa alcançar a relembrança, a lembrança do processo. É o mais difícil, é isso aí. Agora, uma coisa que ajuda as pessoas nisso é quem já fez projeção consciente, principalmente com assistência, e quem pratica TENEPS. Isso ajuda demais aqui na para-autobiografia intermissiva. Dentro desse assunto, como que a gente pode saber os pontos altos, o apogeu ou ápice dessa parabiografia intermissiva? Você pode dar alguns exemplos do que seria assim mais relevante? Você, primeira coisa, você não pode ir no bico se a vida da pessoa já tem biografia escrita ou está historicamente registrada, não pode ir no bico dos detalhes daquilo. Porque as gravações que tem, ou os registros que existem, eles às vezes podem ter uma certa tendenciosidade. Pode ser romanceado. Histórica, vamos dizer, da historiografia. Então, o problema mais sério é a pessoa ver o que a pessoa fez de fato. Dentro da vida dela, o que foi que a pessoa fez que deixou substancialmente algum produto construtivo. Tá. Agora, quando a gente está no intermissivo, quais são os parafatos que a gente pode considerar mais relevantes no nosso curso intermissivo? Você pode dar algum exemplo? É aquilo que traz maior, vamos dizer, clímax de discernimento. E o que seria clímax de discernimento? Quer dizer, a hora que você chegou num apogeu de discernimento, de saber distinguir uma coisa mais séria em relação ao seu destino naquele momento evolutivo. Agora, isso você vê extrafisicamente na intermissão com reflexo para a futura vida intrafísica. Todo mundo aqui passou por isso. E isso é o clímax, presta atenção a palavra que eu estou usando. Sim. O clímax, o apogeu, entendeu? O pináculo da história, o auge. A hora que chegou naquele tchan, o negócio deu ali, para criar um discernimento. Esse discernimento o que é? Uma nova ideia que abriu uma vertente diferente. Para ele entender. Escancarou o seu processo na frente. Como eu pensava pouco, como agora ampliou tudo. Então, a pessoa com isso, por que isso é importante? Esse tchan, esse clima. Porque ele acaba ofuscando uma porção de coisas secundárias que a própria consciência vai desprezar. Que ela vai esnobar aquilo tudo para ficar com o essencial. Prioriza. Agora, isso é a tendência a acontecer
vamos dizer assim, de diferentes modos para cada pessoa? Ou tem assim, não, eles vão levando todo mundo no... do nível da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que foi mais filósofa, mais pensadora, mais mental somática, mais intelectiva, mais dedicada ao processo de discernimento, ela vai ter mais oportunidade para isso do que outra que trabalhava mais com o processo de artesanato ou de psicomotricidade, cerebelo, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Agora, você acompanhou algum caso em que isso aconteceu depois de algum evento, por exemplo, uma excursão planetária? Tem alguma coisa? Inclusive, eu já passei por isso. O meu caso que aconteceu em Barcelona, a hora que eu olhei, aquele povo todo mundo desapareceu, eu caí fora da sala, eu não aguentei ficar lá. Porque o negócio ali é o seguinte, eu virei com a turma e falei, a diferença aqui é uma só, vocês vieram de avião, lá vocês vinham volitando. Mas as reuniões, o negócio todo que eu vi lá, tinha um monte de gente daquela época. Quem é que estava lá nessa ocasião? Você estava lá, você lembra? Tinha mais gente aí. Mabel estava lá, eu acho. Você também estava lá, né? Vocês lembram o que eu falei, né? Eu saí da sala porque eu não queria perturbar ninguém, nem eu ficar perturbado, porque a situação estava precária. O negócio me assoberbou. Sabe o que é? Subiu. A hora que eu vi aquele negócio todo, bolas. Agora, lá é por causa do processo da monja, e por ser a área minha, você sabe, dentro do meu holopensene, quem domina sou eu, é a forma. Lá foi uma coisa de doido. Agora, teve gente que pegou, teve gente que estava chorando depois, na onda. Que sentiram as energias do ambiente, não foi isso? Teve gente lá, na hora. Professor, por gentileza aqui ainda, essa questão da chegada do clímax, o exercício que a gente vem fazendo da TARES, da TENEPS, da voluntariado, seria essa sequência ou o que mais que a gente poderia observar para chegar a esse momento? É daí para mais, né? Isso tudo que você falou, ainda não sei se é tudo. Porque depende da pessoa. Quer dizer, tudo que você falou, para mim ainda não é tudo, porque depende da pessoa. Você entendeu o que eu quero dizer? Mas agora, o problema é o seguinte, eu estou chegando a 8.000 páginas escritas na enciclopédia. Tem muita repetição para ver se esmiuça a coisa que fica mais fácil para a pessoa entender. Mas, tem muita coisa para esclarecer isso tudo que vocês estão querendo. Agora, de vez em quando, pega o Find e olha. Entende? Técnica, método, processo. Pega essas palavras assim que vocês vão ver muita coisa que às vezes passou despercebido. Você, respondendo agora para o Pedro, antes você colocou, né, referente a uma vida anterior, que é avaliar o que a pessoa deixou de fruto, né, de produto mais substancial, do ponto de vista, né, de resultado. Às vezes, na parte intelectual, a pessoa pode ter ficado conhecido por um tipo de produto, um livro, né, uma publicação, mas às vezes não foi aquilo que foi o de maior resultado evolutivamente falando, não é? Às vezes foi a ação dela continuada em matéria de assistência de algum modo, principalmente o processo da assistência intelectual, que às vezes pode ter influído de lá para cá uma série de gerações, sabe? Uma depois da outra. Isso tudo aí tem que ver como é que é. No caso, essa assistência continuada de forma intelectual, ela se manifestaria através de outras obras, através de que não, a defesa de determinados paradigmas. Nem esse autor ou essa consciência não vai saber isso nunca. Porque ele pode ter induzido ou dado um encaminhamento no destino de dezenas, centenas de pessoas intelectuais com uma obra que ele fez. Então isso aí já muda de figura. Então, e não necessariamente... Agora, ele vai encontrar essas pessoas cedo ou tarde. Que a hora que elas localizam a pessoa e a identificam, acaba tendo um rapport. Esse rapport pode chegar a criar até o attachment. Você está entendendo como é que é? Uma coisa maior. E isso continua com a colheita intermissiva também, né? Não, aí depois... Aqui, ó. Você pensa o quê? Agora eu vou abrir o jogo para vocês. Consegue, certo? Você pensa o que era o pandeiro? Você acha que o pandeiro foi criado pelos meus olhos bonitinhos aqui, cinzento? Pensem bem.
que é que vocês acham que foi criado o pandeiro? Por quê? Baseado em quê? Qual foi o leitmotiv que você quer? Então era esse processo Assassino. Ideológico. Eu não falei nada, mas, por exemplo, a amizade estava lá no fundo. Senão não teria aquilo. Sem amizade, como é que teria afinidade? Sem afinidade, como é que teria aquele povo se juntado para fazer aquilo? Você pensa que só os amparadores chamar que eles vão conseguir as coisas? E o pior da história, ainda mesmo assim houve muita quebra, né? Quebra que eu estou falando, por exemplo, a hora que o cara sai do corpo, chega lá, ele não aguenta, tem que voltar para o corpo. Então pensa bem. E outros que nem apareceram. E outros que apareceram como olheiros. Você sabe que lá havia uma galeria, né? Tipo galeria. Não, ali fica a turma entende? Da esquerda. O povo que está fazendo coisa. Tinha tudo. Agora, com o tempo, aquilo tudo foi o substrato. Foi renovado mas de uma então, maneira... tem... A massa crítica foi incrível. Mas tinha amizade e tinha essas influências intelectuais, como você estava dando o exemplo? Demais. E é por isso que eu sei de certas personalidades. O que é que eu tenho esses contatos esquisitos da minha vida? Observa bem. Como que? Os contatos esquisitos da minha vida, de intelectuais, intrafísica e extrafísica, presta atenção. E aqueles que vêm depois. De diferentes áreas. Você acha que isso nasceu ontem? Tudo tem sua razão de ser. Você nunca encontra com a pessoa a primeira vez. Ontem você comentou que o Rousseau veio com uma gangue no pandeiro. Ele ficou nessa... Foi. Ele era dessa turma. Eu não falei hoje nele, eu falei outro dia. Hoje eu não falei, mas é dessa turma. Tinha a galeria do negócio. Tudo. Agora, todos meus amigos. Sim. Para mim, tudo era amigo meu. Uhum. Entende? Ali não tinha inimigos. Tudo era amigo. Mas agora, teria que saber fazer uma situação dessa. Agora, por exemplo, esse negócio de pandeiro, naquela relação que eu fiz, lá do processo, vocês vão ver, eu não coloquei nada disso. É difícil você analisar isso aí. A convergência? Na relação intraconsciencial. Não, raciocina. Como é que você sai dessa? Adriana, você. Como é que você sai dessa? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Te vira. Vamos ver. Como é que fica? A mega convergência. Isso entra no processo. Nós vamos trazer isso intraconsciencial. Aqui, ó. Entra. Eu agora, para fazer chantagem para a turma, é o seguinte: quando vocês me apresentar 40, 60, 80 verbetes de vocês, aí a gente traz isso. Eu acho que é uma boa chantagem. Mas né? É somado? Cadê ou é de cada um? Cadê o verbete? Pode somar o de todo mundo? É o conjunto ou é de cada um? Quando a pessoa fizer muita insistência de verbete novo, eu vou falar, cadê o seu? Não é isso? É uma saída aqui. Eu acho que a gente tem que começar a fazer uma chantagem para o povo acordar, né? É chantagem de despertamento que chama. Sabe? Vamos acordar o povo. O que você quer? Tem um programa agora que vai começar agora dia 9, intensivo, de 9 a 13, para escrever verbete. Quem puder. Como é que é? Falta 5. Nós vamos começar agora um intensivão agora, dia 9 a dia 13 de fevereiro, agora, semana que vem. Para fazer o verbete. Isso. Tem que bater na casa. 9 é depois de amanhã. É depois de amanhã. Seria bom ir nos condomínios e bater em cada residência. Quarta-feira que vem. E falar, olha, nós queríamos entregar aqui que vai ter isso aqui. Sabe, você é atrasado com o verbete ou você está adiantado? Agora, ó, vai nos condomínios para começar, seria bom. Pedir alguém para ir bater na porta. Alô, ó, nós somos da verbetografia. Está aqui um negócio aqui para vocês. Como é que está o seu verbete? Eu acho que seria bom, de casa em casa, tipo Avon. Avon. Não, e em todos os condomínios nossos. Ninguém pode reclamar nada. E outra coisa, com a maior cara de paisagem, bem arrumadinha e tal. Chega lá. E outra coisa, abençoa todo mundo, não pode brigar com ninguém, tá certo? Agora aqui, estou fazendo TENEPS há 6 meses e sinto exteriorizações intensas no abdômen, que se movimenta para cima e para baixo.
O corono chakra que se separa da cabeça e fica pulsando, soltura sadia do holochakra na hipnopompia. Os sincronismos não param e a poeira foi levantada. Minha família começou a brigar em todos os aspectos, atingindo o ponto fraco. Meus amigos foram afastados. Houve repercussão no trabalho, nos amigos, mas sinto que ocorreu uma retilinearidade nos meus pensamentos e me tornei mais assistencial, inclusive com os animais e com os outros. Gostaria de saber se há possibilidade da existência de guia cego ou assediador na execução do trabalho. Essa última pergunta que é de morte. O que eu falo com ele? Eu não vou falar nada de vovozinha, nem vou falar, dar banana para ele, nada disso. O que é que eu falo? Não, então como é que é? Fala aí para mim todos aqueles termos. Como é que é? Shua, o que mais? Indeed. Da cor, o que mais? Tem tudo isso. Não há dúvida que tenha, no caso. Agora, veja, lembre-se, isso é uma crise de crescimento. Pense pelo aspecto positivo. Olha bem isso aí, é muito sério. Mas olha, isso aqui é reciclagem mesmo para valer. Atualmente observo que muitos jovens assistem à tertúlia e acompanham as verpons em tempo real nas suas casas, vindas de alguém que é a nossa referência na conscienciologia. Isso é ótimo, facilita a recuperação de cons, o reacesso neosináptico, o chamado aos intermissivistas. Paralelo a isso, temos as palestras gratuitas no IPC, em Florianópolis, à sexta-feira à noite. Qual a recomendação que o senhor dá a esses jovens sobre a importância da participação nas palestras do IPC? O mate pensando da tertúlia e das palestras gratuitas é o mesmo? Olha, é uma boa, mas agora seria bom esses jovens se dirigir à Sinvex. A Sinvex foi feita para atendê-los. E eles são bons nesse negócio de atender os jovens, porque fala na horizontal, de igual para igual, da boca para o ouvido, no mesmo nível. Vale a pena pensar nisso aí. De que forma posso acelerar o processo abordado na tributologia? Predomina as percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento, quanto à holomaturescência da autoconsciencialidade intermissiva. Autoconsciencialidade intermissiva. O autodiscernimento você tem que ter com isso. Comece a trabalhar mais com o EV e do EV você deslancha para o resto. Desenvolva o processo extrafísico a partir disso, que você vai acessar mais toda a condição intermissiva sua recente. Agora, pensa bem nesse verbete, que ele tem uma série de detalhes que é bom você ponderar. É um processo para refletir. Olha principalmente que eu estou falando da parafatologia. Olha tudo que tem aí. Isso aí pode ajudar muito você. É uma senhora que está falando isso, ela é de Cuiabá. Valdo. Sim. Oi, aqui, tudo bem? Eu queria saber se, no caso de uma aparente extrapolação, extrapolacionismo que a pessoa tem, se ela já tiver essa capacidade antes, se for, no caso, for um reacesso simples, né, desse tipo, recuperação de cons e tal, isso é considerado uma extrapolação também? Ou é uma simples recuperação? Olha, aí depende do fato. Me mostra um fato com características, todas elas, com calma, que a gente vai analisar. Por exemplo, uma no escuro assim é difícil. Não, eu te dou um exemplo, extrapolacionismo pode ser, às vezes, apenas uma sugestão que a pessoa captou, uma inspiração, uma intuição. No entanto, aquilo pode mudar todo o processo. Às vezes, uma palavra-chave dentro do puzzle da vida dela, do quebra-cabeça, preenchendo aquele lugar que estava em branco, pode ajudar a pessoa de uma maneira extraordinária. Isso também pode ser extrapolacionismo. Sim, eu entendo isso. Mas estou dizendo, quando não é uma capacidade, uma coisa mais complexa, uma clarividência, alguma coisa... Pois é, pode ser uma coisa bem, então, mas a pessoa assim, já... aparentemente insignificante e pequenininha, acanhadinha, mas funciona. Estou querendo saber se você considera, nesse caso, a pessoa já tinha capacidade, ela recuperou nessa vida, num reacesso desse tipo, do verbete de hoje. Isso é considerado uma extrapolação? Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Cada caso tem que examinar, né? Ver como é que é. Uma coisa simples, às vezes, tem um efeito imenso. Sim, sim. Depende do que é. Mas, às vezes, essa coisa simples, mesmo sendo de suma importância, ela já tinha numa outra época, né?
Está só vindo, está só retomando. Eu queria avisar que amanhã a gente vai voltar ao cine, tá? Volta amanhã com o filme do Sempre ao Seu Lado, até às 8h30 da noite. Cineclube amanhã, para quem quiser. Sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. Né? Ah, então tá. Então, quer dizer que esse filme está sempre ao seu lado. É isso? Não, sempre ao seu. Professor, o senhor trouxe agora novamente a questão do pandeiro. Eu queria entender, não sei, talvez tenha ficado claro para o pessoal, mas para mim não ficou muito claro o objetivo em si do pandeiro. O senhor falou dessa mega convergência, dessa convergência do pessoal, trouxe a questão dos cientistas. Agora, os cursos intermissivos foram realizados lá, não foram realizados lá? Qual é o... Não, lá era um reflexo do processo, mas eles fizeram muita coisa para ajudar o nosso trabalho aqui. Então, não era bem a ajuda do curso intermissivo, era a ajuda do curso intermissivo nosso, ou seja, da conscienciologia. Entende? Agora, ele não existiria se eu não tivesse feito um ciclo de amizade antes. É isso que eu quero colocar. Eu nunca falo nessas coisas. Mas o processo nasceu por causa das minhas amizades, senão não teria aquilo. Como é que é? Entraria na maxi-convergência pelos para-círculo de amizade. É isso, eu não sei como colocar uma coisa dessa. Entende? Ô, Kátia, pensa nisso, você que entende tudo aí. Isso que o Pedro falou, as parapsicologia. Como escrever isso? É isso que você quer pensar? Não, acho que ele quer como... Não, vocês é que pensam, vamos pensar aí, o que é que vocês acham, como é que vocês analisam, como é que vocês abordam, como é que vocês chegam a esse tema. Não, mas de modo que é que vocês entendem isso? Mas um acervo de para-amizades também, ele serviria como, assim para chegar à dispersidade. Agora, você veja bem como é que aí, recurso, a amizade, até a amizade raiz ficou desse tamanhozinho. Por causa do processo coletivo. É pelo acervo, né? É um grupo grande. É grupal. Montante. Você entendeu? Acho que agora, por exemplo, o que é a minha condição, por exemplo, na conscienciologia? Por exemplo, o que é que nós fizemos aqui nesses 16 anos com o CAEC? Fora é o efeito de lá. De atrator, né? Vocês pensem bem nisso. Um atrator intermissivo, alguma coisa assim. Agora, veja, analise agora, do seu ponto de vista, as coisas que você estuda de politicologia e os processos de sociologia e o problema da, vamos dizer, a conviviologia técnica. Que é a rede, né? É uma rede que você... Como é que fica isso nessa história? Então, agora, coloca agora, me esqueça e pensa no Rousseau. A condição dele. Você está entendendo? Então, nós éramos como se fosse assim, o regimento do fulano, a tropa do fulano. Você está entendendo como é que é? Entende? Pensa. Você vai começar a entender a situação, como é que é. Agora, veja, uma condição dessa é impossível a pessoa ficar fora da politicologia. E outra coisa, da parapoliticologia. Você entendeu, né? Agora, raciocina isso tudo dentro dessa organização e vê se acaba comigo na questão do cabotinismo. Como é que fica essa condição toda disso aí? Esse é que é o caminho. Mas fala. Professor, então vamos lá. O senhor fez uma espécie de preparação anterior devido à questão das amizades. Então foi uma espécie de ponto de passagem que o senhor, de uma certa forma... Não houve só debate anterior. Não é isso. Houve convivialidade existencial anterior, com muita gente. E outra coisa, que fixou o processo. Teve gente que não me esqueceu. É isso que eu quero dizer. Tem gente que não esqueceu vocês. Eu estou falando do ponto de vista positivo. Sim. Essa turma toda vem. Uma coisa, por exemplo, pensa bem o caso da Veronesa comigo, esse negócio. Vocês vão começar a entender isso. Agora, o que é interessante nisso, nenhum de vocês perguntou, mas uma pergunta que seria adequada aí no caso, que eu, se estivesse sentado no seu lugar, ia perguntar para aqui, seria o seguinte: o que é que predominava mais lá? Era consci ou consciex? Principalmente no início.
Você está entendendo? Hein? Não, com CIEX. Não, alguns, calma. Mas o processo nosso é multidimensional. O processo é curso intermissivo. Mas com a CIEX, né, que predominava. É lógico que era com a CIEX. Entende? Agora, eu pergunto para vocês, o que é que predomina aqui no tertuliário comigo? Com a CIEX também. Até um certo ponto, mas veja, predomina do ponto de vista de mando, de governo, de condução, é com CIEX. Mas o que predomina mesmo é com SIM. Agora veja, o pandeiro foi feito visando consciência, a tertúlia foi feita visando consciência. Tudo que nós estamos fazendo da conscienciologia visa, antes de tudo, consciência. Mas, no entanto... Vocês estão começando a entender aí o jogo? Você entendeu isso? Sim. Professor. No entanto, predomina... então, o nosso predomínio aqui, o seu predomínio é a partir das consciências, visando a assistência às consciências, essa parasociologia. Aqui, ó, não há liderança, predominância, governança, aquele processo que eu chamo de governologia, sem uma coisa. Qual que é essa coisa? Liderados? Ainda não. Não é esse. Assistidos? Eu já falei disso aqui hoje. Assistidos? Também não. Uma hora vai assim. Também não. É outra coisa. Posso levar? Posso levar, né? Olha, então tá. Mas olha, o que é? Para convívio? O que é, Cátia? Vínculo. Não. Qual foi a pergunta? Lá, ele já tirou um pouco fora lá, já está perguntando até o que é. Onde estou? O que seria? Ô Pedro, o que é, Pedro? Você que sabe tudo. Não, é uma palavra só, não precisa de ser duas nem nada. Também não. É uma palavra só e que começa com para. Paraverbação. Alguém falou em verbação? Dessa vez não venha reclamar. Ninguém falou nada, tá certo? Agora veja. Mas é o para antes. Agora, raciocina isso dentro desse contexto para vocês começarem a entender. Se não houvesse isso, você entendeu aí, né, o Fafá? O processo é esse. Para. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 101 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 24 votos presenciais e 9 votos online. Hoje teremos os recados do Loche sobre balanço existencial, o Alexandre e a Fabiana sobre o Conselho dos 500, o Marcelo sobre o lançamento do livro, Rosas, programa Verbetografia, e a mim sobre o curso 40 Manobras. Antes com vocês, o programa Amigos com Fernando Barbaresco. Boa tarde a todos. Queremos falar novamente sobre o primeiro encontro dos amigos da Enciclopédia, o jantar de confraternização. Lembrar a todos que dia 8 de março, dia do jantar, é uma terça-feira de carnaval. Alguns estão confundindo, achando que é um dia útil, não é? De carnaval, durante o balanço existencial no último dia. E outro fato também é que não tem custo para o amigo da Enciclopédia. Então, é gratuito, é grátis aí o convite para o amigo da Enciclopédia. E terceiro, importante para todos, não só aqui de Foz do Iguaçu, quem reside fora de Foz, que nós temos uma limitação de vagas e temos que fechar o contrato com o hotel nos próximos dias. Então, no dia 20 de fevereiro, nós vamos fechar a lista. Aqueles que fizeram a sua reserva, retiraram o convite conosco, estão garantidos. Aqueles que não fizeram, nós vamos fechar a lista, o contrato com o hotel e, infelizmente, não pode mais participar. Então, dia 20 de fevereiro, deveremos fechar a lista para a equipe, o grupo que vai participar do jantar. Então, o pessoal que reside fora de Foz, basta responder o e-mail que nós mandamos fazendo a sua reserva. E o pessoal que reside em Foz, procure eu ou a Eliana Manfroy, aqui na portaria do tertuliário, no hall de entrada, que nós entregaremos o convite para vocês, ok? Muito obrigado.
Pessoal, boa tarde. 2 recados. Primeiro, daqui a pouco, às 15h30, portanto, daqui a 1 hora, nós vamos ter no site da Apex, www.apexinternacional.org, a nossa web conference. Hoje, o tema vai ser Inovação e Empreendedorismo de Santos Dumont. Então, um estudo de uma biografia com abordagem da proexologia, e o professor vai ser o Cícero Schunemann. Então, às 15h30, através do site da Apex. E também nós gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá daqui a um mês, aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, entre os dias, então, 5 e 8 de março, período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, ou seja, um levantamento dos seus acertos, erros, conquistas, realizações, e a partir daí estabelecer um plano de ação para os próximos anos, no sentido de melhorar os seus resultados, a sua performance. Nós contamos com em torno de 20 professores para que a pessoa possa ter todo o auxílio em fazer esse levantamento. Então, contamos aí com a participação de vocês. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los, tertulianos e teletertulianos, para a 5ª Assembleia do Conselho dos 500, que vai ocorrer amanhã, domingo, dia 6, das 15 às 17 horas, no Auditório do Discernimento. Nós teremos uma avaliação do sistema online de votação. Vamos apresentar um novo sistema também online, mais simples, tá? Mais fácil de utilizar. E teremos a posse dos novos integrantes da Comissão de Gestão, que são a Thaís Lima, Fernando Barbaresco, o Arlindo Alcadipani, Fabiana Cerato, que está aqui ao meu lado, e o Geraldo Dias. Haverá também a eleição de 2 novos coordenadores da Comissão de Gestão do Conselho, já que eu e o Júlio Garcia, que estamos coordenando, estamos deixando a Comissão de Gestão. Pessoal, então o objetivo é reforçar amanhã, a partir das 3 horas, das 3 às 5, o Locha ainda está por aí? Ó, só para reforçar o convite para ele e para todo mundo que tiver interesse, que tem boca livre, está aberto, né? Nós vamos estar comemorando 1 ano de Conselho dos 500, então fica aí o convite aberto. É importante, dentro mesmo disso que nós estávamos conversando agora aqui na tertúlia, o aspecto sociológico e parasociológico, a grande importância disso, as amizades raríssimas e principalmente para a gente já organizar e prever para a nossa próxima vida. Então estão todos convidados. Até amanhã. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui em nome da Editários da Reaprendência para convidá-los para o lançamento do livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz. Vai ser no Discernimento, no Auditório de Discernimento, hoje a partir das 18h30. É uma grande satisfação, a oportunidade de a gente estar debatendo e estar aí comemorando em conjunto, né, junto com o autor, essa publicação dessa mega GESCOM sobre discernimento anti-religiosidade. Tá ok? Você, teletertuliano, também pode assistir pelo site www.reaprendência.org.br a partir das 18h30. Muito obrigado. E também estamos lançando um site sobre o livro, para a divulgação do livro e também a divulgação da conscienciologia. www.ondeareligiãotermina.com.br. Por meio desse site, os leitores poderão interagir com o autor, debater, e também quem acessar esse site terá link com outras atividades da Conscienciologia, inclusive com a tertúlia. Então, por favor, acessem para nos ajudar e divulguem em suas listas de contatos e em suas redes de relacionamento. Muito obrigado. Olá. Mais uma chamada para o programa Verbetografia. É um modelo intensivo. Vai começar agora na quarta-feira, às 3 horas da tarde, logo depois da tertúlia. E vamos até 8 horas da noite. Aí quinta, sexta, sábado, de 8h30 da manhã até as 8 horas da noite. E no domingo, de 8h30, termina às 6 horas. Então, é assim, ó, é um intensivão mesmo. Nós já tivemos 3 aulas online. Essas aulas, a pessoa, se quiser entrar, se puder entrar agora, não vai perder, porque elas estão gravadas, elas estão disponíveis para vocês assistirem quando quiserem. Aliás, mesmo aqueles que não estão no programa Verbetografia, podem ter acesso a esses links. Eles, por enquanto, eles não estão
na página do verbetógrafo, mas a gente vai colocar na página do verbetógrafo. Então, a gente convida a todos que quiserem assistir essas 3 aulas, podem assistir livremente. Mas aqueles que puderem fazer o programa Verbetografia intensivo, a gente vai dar o link, por enquanto, específico para assistir e para fazer, então, o intensivão de quarta a domingo. Nesse programa, a gente explica as sessões todas do verbete e tem um alopensene, um campo de escrita muito bom para escrever, para desenvolver o verbete. A gente discute, então, a produção das pessoas. A gente espera que a pessoa saia com verbete escrito, né? Então, a gente espera vocês. A inscrição é ali na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para que todos venham participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas. O próximo curso ocorre aqui em Foz do Iguaçu, nos feriados da Páscoa, dias 21, 22, 23 e 24 de abril. Esse é um curso sem nenhum tipo de pré-requisito, ministrado pelo professor IEPCOM Mário Oliveira. São 4 dias de exercícios energéticos intensivos, visando a nossa desenvoltura na aplicação de técnicas de interassistência. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada e até lá. Para amanhã, teremos o verbete verbetorado conscienciológico. A especialidade é comunicologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.